Enoque foi o sétimo descendente de Adão, um homem cuja vida foi marcada pela proximidade única com Deus. Ele era filho de Jared e viveu em um período de grande corrupção e distanciamento da humanidade em relação ao Criador. Enquanto muitos ao seu redor se entregavam ao pecado e à idolatria, Enoque escolheu seguir um caminho diferente. Ele andou com Deus de forma tão íntima e constante que sua vida se tornou um exemplo de fé e obediência. Desde jovem, Enoque demonstrou uma inclinação especial para compreender as coisas espirituais. Ele observava as estrelas, as montanhas, os rios e reconhecia a majestade do Criador em todas as coisas. Diferente de muitos de sua geração, que se afastaram das tradições piedosas dos primeiros homens, Enoque buscava a sabedoria e as leis de Deus. Ele dedicava tempo à meditação, à oração e à reflexão sobre o propósito da vida, enquanto pregava justiça para aqueles que o ouviam. Ao completar 65 anos, Enoque tornou-se pai de Matusalém. Esse evento marcou uma nova fase em sua vida, pois foi após o nascimento de seu filho que ele começou a andar mais profundamente com Deus. Talvez por causa da responsabilidade de criar uma nova geração ou por uma revelação divina, Enoque se entregou completamente ao propósito celestial. Ele começou a proclamar a mensagem de arrependimento e advertência ao mundo, falando sobre o julgamento de Deus contra a impiedade. Enoque viveu em um tempo em que a terra estava cheia de violência e maldade. Os homens haviam se afastado dos ensinamentos de Adão e dos conselhos piedosos de Sete seus descendentes. A corrupção se espalhava rapidamente, e poucos ainda temiam o Senhor. Mas Enoque permaneceu firme em sua fé, sendo um profeta entre os homens. Ele denunciava os atos perversos da humanidade e chamava o povo ao arrependimento. Embora enfrentasse zombarias e rejeição, Enoque continuava fiel, pois sabia que seu compromisso era com Deus. A Escritura menciona que Enoque andou com Deus. Essa expressão significa mais do que obediência às leis divinas, ela indica um relacionamento íntimo e constante. Ele não apenas seguia os mandamentos, mas também vivia em comunhão com o Senhor, sendo guiado pelo Espírito em todas as áreas de sua vida. Ele ouvia a voz de Deus e respondia com prontidão, buscando agradar ao Criador em tudo o que fazia. A vida de Enoque é um testemunho de como é possível viver de maneira íntegra em meio a um mundo corrompido. Ele não se conformou com os padrões de sua época, mas manteve-se separado para Deus. Sua caminhada foi tão especial que, em determinado momento, Deus decidiu que ele não experimentaria a morte. A Bíblia relata que Enoque viveu 365 anos, e então, Deus o tomou para si. Ele foi trasladado, desaparecendo da terra, pois Deus o levou. Esse evento foi um testemunho para a sua geração e para todas as que viriam depois. Enoque se tornou um exemplo de fé viva e de esperança na vida eterna. Sua ausência física, sem passar pela morte, era um sinal do favor divino e da recompensa para aqueles que buscam agradar a Deus. Ele foi um prenúncio do que aconteceria no futuro com aqueles que seriam arrebatados por Deus. Além de sua menção no livro de Gênesis, Enoque também é destacado no Novo Testamento. No livro de Hebreus, ele é citado como um exemplo de fé. A Escritura diz que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o trasladara, pois, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Essa declaração ressalta a importância de viver uma vida de fé e comunhão com o Senhor. O livro de Judas também menciona Enoque como um profeta. Ele profetizou sobre o julgamento divino contra os ímpios, dizendo: "Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para convencer a todos os ímpios acerca de todas as suas obras de impiedade que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele." Essa profecia mostra que Enoque não apenas andava com Deus, mas também era usado como instrumento para transmitir a mensagem divina. A vida de Enoque inspira aqueles que desejam seguir a Deus em meio a um mundo que frequentemente se opõe à verdade. Ele demonstra que é possível agradar a Deus, mesmo em tempos difíceis, e que a fé é recompensada de maneiras surpreendentes. Sua história é um lembrete de que Deus honra aqueles que o buscam de todo o coração e que Ele tem um plano eterno para os que permanecem fiéis. Enoque nos ensina a importância de viver para Deus, não apenas em momentos de culto ou devoção, mas em cada aspecto da vida. Ele era um homem comum, sujeito às mesmas limitações de qualquer ser humano,
mas decidiu dedicar sua existência ao Criador. Essa decisão fez toda a diferença, e ele se tornou uma figura única na história da redenção. Ao considerar a vida de Enoque, somos desafiados a examinar nossa própria caminhada com Deus. Será que estamos vivendo em comunhão com o Senhor, ou estamos nos conformando com os padrões do mundo? A história de Enoque nos encoraja a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, a confiar nele plenamente e a esperar pela recompensa que ele prometeu àqueles que o amam. Enoque é um exemplo de como Deus busca um relacionamento íntimo com cada um de nós. Ele deseja que andemos com ele, que compartilhemos nossos pensamentos, sonhos e desafios, e que confiemos em sua orientação. Assim como Enoque, podemos experimentar a alegria de viver em comunhão com o Criador, sabendo que Ele está conosco em todas as circunstâncias. A vida de Enoque nos aponta para o futuro, para a promessa de vida eterna e comunhão perfeita com Deus. Sua trasladação é um vislumbre do que aguarda aqueles que colocam sua fé em Deus e vivem para agradá-lo. Que possamos seguir o exemplo de Enoque, caminhando com Deus em fé, obediência e comunhão, enquanto aguardamos a gloriosa esperança da vida eterna.